Você jogou fora comida no chão. Eu não sei mais não o que vou fazer pra te ensinar. Simbora, gente! Está começando agora mais um Louça Pedagógica aqui na minha página Educação Física e Educação Infantil, no meu canal Eliton Rufino. Então a dica de hoje para começar a nossa empreitada da louça pedagógica é a dica de limpeza. Primeira dica de limpeza sempre. Não deixe o seu ralinho aí sem aquela proteçãozinha, porque começa a encher de arroz e depois o cano, o sifão ali, aquela sanfona fica tudo cheio de nojeira, vai ficando em bolo e depois pode entupir. Então cuide sempre ali do centro da sua pia para não ficar muito sujo, beleza, pessoal? Então vamos começar hoje com o nosso Louça Pedagógica, nosso terceiro episódio aí que já está bombando na tela do Facebook e do YouTube. Já estamos aí com mais de 20 mil visualizações nos últimos 2 episódios. E hoje eu gostaria de comentar com vocês um tema bem legal que eu venho analisando na minha prática de professor na educação infantil e que eu faço isso também como um ato pedagógico e ao mesmo tempo como uma dinâmica dentro das rotinas propriamente ditas. A gente faz muito e fala muito sobre projetos, né? Como é que eu trabalho com as crianças, se eu trabalho por pedagogia de projetos, ou se eu trabalho com outra perspectiva, né, de planejamento. Então por aí vai, mas uma coisa é certa, independente da forma, né, metodológica que você vai abordar certo assunto, a gente tem a premissa que a gente quer chegar nos nossos objetivos, objetivo geral, específico, que seria basicamente o que eu quero que o meu aluno aprenda, o que eu quero alcançar com o meu aluno em determinado tempo de trabalho, determinadas situações pedagógicas. E uma coisa que eu percebi é que quando a gente vai trabalhar, por exemplo, situações relacionadas ao meio ambiente, e quando a gente fala a palavra meio ambiente, a gente não está falando apenas de ambientes naturais ou de ambientes que têm natureza, isso também faz parte, né, e grande parte desse contexto, porém a gente está falando de um ambiente, um meio ambiente, ou seja, não só um centro, um meio, mas um espaço onde nós vivemos, onde nós desfrutamos, onde nós cuidamos e muitas vezes não cuidamos. Então a gente está falando de meio ambiente para as crianças, a gente traz várias situações importantes de serem trazidas do mundo, né, no geral, do país, dos contextos mais globais. Muitas vezes a gente fala para a criança, mostra vídeos, mas aí eu pergunto para você, professor, professora, a gente fala de meio ambiente, a gente trata do meio ambiente real que as crianças vivem e passam praticamente o dia inteiro do seu dia. E qual seria esse meio ambiente que as crianças passam, né, o dia inteiro do seu dia, uma parte do seu dia, uma parte da sua vida ali, da infância, né? É o meio ambiente da creche, é o ambiente da educação infantil, é o ambiente lá da escola que tem educação infantil, é o ambiente do bairro onde está localizado a creche, é o ambiente onde ela vive, geralmente no mesmo bairro, no entorno da sua escola. Como é que a gente lidar com essas situações, com projetos ou com conteúdo meio ambiente, com esse conteúdo transversal? E a gente linka, como é que a gente lidar e como é que a gente linka os ambientes reais que a gente vive? Então eu comecei a perceber nas aulas de educação física, principalmente no parque e em espaços fora da sala de aula, também na sala de aula, mas fora da sala de aula, que a gente precisava desenvolver esse trabalho, não só num projeto meio ambiente, mas em situações do cotidiano, seja na hora do parque, seja na hora de ir até um espaço, que eu passo por outro espaço. Então eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar bem mais claro, sobre uma situação na minha creche que tem um espaço de pedrinhas que dá no meio do parque, dá no meio do refeitório. E lá sempre estava sujo mesmo. Por quê? Não só pelas crianças, que estavam acostumadas a ver sujeira, mas sujeira do pessoal da limpeza, sujeira que caía de vez em quando e ia se acumulando. E eu comecei a perceber isso, me incomodar com isso, e comecei a questionar as crianças. Cada vez que a gente passava lá, o que a gente fazia para mudar aquilo e o que a gente fazia para mudar a situação das pessoas. Então a gente começou a fazer um trabalho de cuidado daquele espaço. Começamos a colocar luva, todas as crianças colocaram luva e fazer uma pequena limpeza. E depois aquele espaço começou a se transformar, começou a ficar
mais vistoso, começou a ficar mais bonito, só pelo fato de não ter sujeira e lixo ali. E as crianças começaram a perceber e dar valor para aquele espaço. Então, essa é a grande questão que eu coloco, que a criança, Frobel falava muito sobre isso, né? Os kindergarten, ou seja, você está diretamente ligado ao seu espaço, está diretamente ligado a uma experiência, ou seja, não uma informação, alguém falar aquilo para você, mas você passar por aquilo, você vivenciar aquilo literalmente de corpo, de ação, como um sujeito pertencente àquele espaço, não se colocar como um sujeito dominador apenas daquele espaço. Então, eu comecei a perceber que a gente tem que fazer essas atitudes pedagógicas, começar pela postura do professor e colocar as crianças literalmente a mexerem, a se movimentarem e a terem uma participação ativa no meio ambiente que elas vivem. Então, sair da escola também, sair da creche também pelo seu bairro, a gente fazia muito isso para ver como estava a situação do bairro, conversar com os vizinhos, ali por volta de 10, 20, 30 metros da sua instituição, fazer um dia. Eu, como professor de educação física, tenho até muito mais dificuldade de fazer isso do que como professor de sala. Eu fico pouquíssimo tempo com a minha turma, 1 hora, muitas vezes não dá para fazer quase nada, é pouquíssimo tempo. E o professor de sala tem muito mais tempo para fazer esse trabalho fora da sua sala de aula. Então, pessoal, professores, professoras, saiam da sala de aula. A sala de aula é um espaço mágico, um espaço fantasioso, é um espaço pedagógico, lúdico, mas a sala de aula é um dos espaços da creche. Eu tenho certeza, muitas vezes, que tem algum espaço da creche que você nunca foi como professor, como os seus alunos também você nunca deve ter ido. Conhecer aquele espaço, nem que seja aquele cantinho do cantinho do cantinho, que alguma coisa pode ser feita lá ou que alguma coisa pode ser mudada naquele espaço. Então, repensar a arquitetura do espaço também faz parte da vida do professor. Não é só o engenheiro ou o arquiteto que vai lá e tem que construir uma nova sala. Não, a gente tem que lutar para que não sejam só construídas novas salas. Até porque quanto mais salas se constroem, menos espaços alternativos, menos espaços de movimento a gente constrói para a criança e a gente tem para a criança. Então, pessoal, a dica de hoje é sobre essa ideia de trabalhar o meio ambiente no verdadeiro ambiente que a gente vive, no verdadeiro ambiente que a gente está com as crianças e fazendo elas literalmente se entregarem de corpo, de alma, de coração, físico, motor, psicológico, social, de várias maneiras a esses espaços. Então, é uma questão importante a gente pensar na nossa atitude corporal, na nossa atitude de palavras, diminuir cada vez mais a distância entre o que a gente diz e o que a gente faz, até que num dado momento a nossa fala, a tua fala, vire a tua prática. Então essa reflexão final eu acabo aqui com meu louça pedagógica, já lavei toda a louça, espero que vocês estejam gostando. Vou pedir mais uma vez para vocês, curta esse vídeo, compartilhe e marque muitos amigos e principalmente o amigo de vocês, ou amiga de vocês, professor, professora que não gosta muito de lavar a louça. De repente ele lave a louça vendo meu vídeo e fique mais tranquilo. Beleza, pessoal? Super abraço, super beijo, professor Elton Rufino daqui e vocês daí. Tchau!